Esse documentário produzido foi baseado na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Ao longo dos últimos anos, a saúde indígena tem sido tema de importantes levantamentos e estudos sistemáticos no campo das ciências sociais. Há tempos, nossas populações indígenas enfrentam inúmeras tensões no âmbito da saúde, desde os primeiros contatos com não indígenas, ainda no século XVI, passando pelas epidemias de gripe e sarampo no século XX, mais recentemente com a gripe H1N1 em 2009, até a pandemia de Covid-19 em 2020. Cada uma dessas epidemias e crises sanitárias impactaram de diferentes formas os grupos indígenas atingidos, seja social, econômica ou demograficamente, sendo, portanto, importante um olhar para as especificidades de cada região e de cada povo na compreensão e no enfrentamento de questões de saúde pública entre os povos indígenas. Bom, Sr. Rubens, tudo bem? Muito obrigada pelo senhor estar se disponibilizando para ajudar a gente no nosso trabalho. Bom, o que é saúde na perspectiva indígena? O que é que o senhor considera que é saúde para vocês? A saúde para nós, né, é boa, né? A saúde do não índio trazendo para dentro da nossa aldeia, né, para o índio, né? Mas nós mesmos, nós índios Quiriri, né, nós temos as nossas próprias cura, né, de qualquer tipo de doença, né, usando a nossa mãe natureza, né, onde ela busca, né, ela traz todos os remédios que a gente precisa, né, tanto da folha, da semente, né, como a raspa das madeiras também. A gente faz o chá e faz isso aí, né. Caso de saúde não indígena, a gente só vai mesmo se for necessário mesmo, em caso de parto, né, uma índia vai ganhar neném, né, e uma criança tomar a valsina, né, aí a gente necessita mesmo, né, que vem pelo sistema do governo, né, para frequência de aluno, né, auxílio alimentação, auxílio doença, essas coisas aí do governo, sobre a saúde, né. O que você precisa entender? O Sistema Único de Saúde visa proporcionar o atendimento médico e acesso igualitário aos serviços de saúde para todos os cidadãos do país, incluindo a população indígena. No entanto, devido às características específicas e às necessidades particulares dos povos originários, foi criada uma política para atender essas comunidades, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que foi estabelecida para garantir o acesso à atenção integral à saúde de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos da saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura. A implementação da política de plantas medicinais junto às comunidades indígenas implica em uma tomada de decisões que prioriza a equidade, primeiramente a outros princípios do Sistema Único de Saúde, pelo reconhecimento de sua importância. Ainda mais significativa pelo momento ameaçador de fragilização das ações de proteção dos povos originários, que devem ter resgatados e preservado seus conhecimentos por si e por serem os mesmos dotados de generosidade, de integração com a natureza e de transcendência, virtude que temos, como não indígenas, muito por aprender. Bom, o senhor poderia me contar um pouco da medicina que vocês fazem lá na sua comunidade? Como é que você tem algum ritual de cuidado? A gente faz os banhos, né, da medicina, né, para se banhar, para se perfumar, né. Eu mesmo sou franco a dizer, né, eu só boto mesmo só uma axila num perfume no subaco, pronto, né. Sim. Mas mas outro cheiro mesmo que eu gosto da erva do mato, né. Sim. E aí a gente usamos, né, as folhas, né, as cascas para fazer chá, para fazer banho, né, para dor de cabeça, para tirar a febre, né? A gente usa também, né, para tirar dor de cabeça, febre, todo tipo de doença. Eu sempre uso a medicina e todos os índios também usam a medicina do mato, né? Só caso de emergência que a medicina do conhecimento de nós índios não pode curar, a gente procura a saúde não indígena, né, para encaminhar mais para frente, né? Vem assim na sua mente alguma planta que vocês usam para dor de cabeça, dor de garganta, algum chá que vocês fazem? Assim? A gente só a resina do jotobá, né? A resina do jotobá que a gente usamos, né,
colocam numa vasilha, né? Uma vasilha de alumínio, né, e colocam as brasas e bota a resina e toma aquele chá, né? Aquele cheiro, né? Aquele cheiro aí, pronto, tem aliviador de cabeça, né? A população indígena brasileira oficial, conforme o IBGE de 2010, é composta de 896.917 habitantes, pouco menos de 0,5% da população total do país. Além da surpresa que significa esse número tão exato, chama a atenção o aumento expressivo desse grupo nos últimos anos, que parece corresponder mais a mudanças nos critérios de identificação e não a fatores demográficos. Ainda assim, representa uma fatia considerável da nossa população, que alguns consideraram quase em vias de extinção entre as décadas de 1950 e 1970, quando as cifras oficiais estimavam em torno de 120 mil os sobreviventes dos quase 1.000 povos e 5 milhões de pessoas que os conquistadores portugueses encontraram nessas terras em 1500. A história da colonização europeia para com esses povos mostra que em muitos países eles foram quase dizimados, em parte por extermínio direto em longas guerras, mas fundamentalmente pelas doenças infecciosas que aqueles conquistadores introduziram, às vezes de forma involuntária, como sarampo, gripe ou tuberculose, mas também de forma proposital, como os relatos de surto de varíola quando as formas de contágio da doença já eram conhecidas. Tudo isso agravado por práticas escravocratas e situações de graves carências alimentares. Determinado em muito pelos constantes conflitos pela posse de terra, esse último aspecto ainda é uma realidade para muitas etnias, com graves consequências na situação nutricional, especialmente no grupo materno-infantil, sendo assim uma das causas dos elevados indicadores de morbidade e de mortalidade em crianças e mulheres, com taxas e coeficientes várias vezes superior à média brasileira. O cenário de desassistência na saúde dessa população é marcada pela descontinuidade das ações e a carência de profissionais, o que fez com que muitas comunidades indígenas se mobilizassem desde os anos 70 de diversas maneiras, especialmente por intermédio de organizações juridicamente constituídas, para adquirir conhecimentos e controles sobre as doenças e agravos de maior impacto sobre sua saúde, dando origem a processos locais e regionais de capacitação de agentes indígenas de saúde e de valorização da medicina tradicional, com a participação das diversas instituições envolvidas com a assistência à saúde indígena. O senhor sente que o sistema de saúde, o SUS, né, do governo federal, ele atende a sua comunidade ou que ainda falta muita coisa? Que a gente vê que ali na política de atenção à saúde é tudo uma maravilha, né? Eu gostaria de saber como é de fato a realidade de vocês. Pronto, lá pra gente, a gente é um pouco atendido de tudo, né? Tanto pela saúde indígena, que nós temos o órgão que é a CESAI, né? Que dá assistência a todos os povos, né? Da nossa região e de todos dos índios da Bahia e do Brasil, que é a CESAI, né? Para uns a gente considera que a saúde é boa, né? Para outros é ruim, para outros é péssimo, né? Não são por igual, né? Muitos índios sofrem, né? Através da saúde, que não tem o transporte, né? Mesmo que tenha transporte, mas bota dificuldade. A gente fomos para Brasília, a gente procurou sobre os carros, transporte, né? Diz que não tem combustível, né? A gente fomos em Brasília e o ministro da Saúde informou que lá em Brasília está tudo certo, né? E que não está chegando nos polos básicos de saúde mais próximos dos povos indígenas. Alguma coisa está dando errado aí, né? A primeira instituição brasileira vinculada ao governo federal voltada para a questão indígena no Brasil foi a criação do Serviço de Proteção ao Índio e Trabalhadores Nacionais, SPI. O órgão, vinculado ao Ministério da Agricultura, destinava-se a proteger os índios, procurando seu enquadramento progressivo e o de suas terras no sistema produtivo nacional. Entre 1910 e 1967, o SPI desenvolveu ações pontuais de assistência sanitária aos indígenas, a partir de estruturas simplificadas de atenção à saúde, como a manutenção de alguns postos com enfermeiros e convênios itinerantes de prestação de assistência médica ou de levantamentos sanitários entre os grupos indígenas. Uma política indigenista começou a se esboçar com inspiração positivista, em que os índios, considerados em um estágio infantil da humanidade, passaram a ser vistos como passíveis de evolução e integração na sociedade nacional por meio de projetos educacionais e agrícolas. A assistência à saúde dos povos indígenas, no entanto, continuou desorganizada e esporádica. Mesmo após a criação do SPI, não se instituiu qualquer forma de prestação de serviço sistemática, restringindo-se a ações emergenciais ou inseridas em processos de pacificação. Destaca-se, em 1947, a criação de um serviço médico sanitário do SPI, sugerido pelo médico Herbert Serpa, chefe da seção de estudos.
Seu projeto estabelecia como urgente a estruturação de uma normativa sobre a assistência aos indígenas, que contemplasse as especificidades culturais e as demandas sanitárias daquele grupo, como uma estratégia para minimizar os conflitos entre a chamada medicina ocidental oficial e as práticas de cura indígena. Na década de 50, foi criado o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, o SUSA, do Ministério da Saúde, com o objetivo de levar ações básicas de saúde às populações indígenas e rurais em áreas de difícil acesso. Essas ações eram essencialmente voltadas para vacinação, atendimento odontológico, controle de tuberculose e outras doenças transmissíveis. Com a extinção do SPI, foi criada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em 1967, que, baseando-se no Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, o SUSA, criou as equipes volantes de saúde. Essas equipes realizavam atendimentos esporádicos às comunidades indígenas de sua área de atuação, prestando assistência médica, aplicando vacinas e supervisionando o trabalho do pessoal de saúde local, geralmente auxiliares ou atendentes de enfermagem. O trabalho da FUNAI foi diretamente influenciado pelo regime militar do governo brasileiro, que via no índio um obstáculo ao desenvolvimento do país. A FUNAI, o que a FUNAI de fato faz? Em todo o território indígena tem coordenador da FUNAI, tem o FUNAI local. Esse FUNAI local, ele atende demanda dos povos indígenas daquela região. Exemplo, na minha região rola um evento chamado Quarupi, um evento muito especial, um evento muito sagrado. Mas a gente sabe que organizar Quarupi não é nada fácil, porque Quarupi é uma cerimônia que convida muitos indígenas de várias aldeias. Aí o que a FUNAI faz? Compra gasolina. Não é que ele compra gasolina para todos os povos indígenas quando eles quiserem gastar com qualquer coisa. Só nos casos específicos, como reuniões, como eventos importantes dentro da aldeia que precisa de transporte para se locomover de outros lugares e também para proteger a terra. O que é proteger? Fiscalizar, na verdade, vai ser a fiscalização de território indígena. São essas coisas que a FUNAI de fato faz. Não é uma coisa que... Isso funciona. Existe a mesma coisa em outras aldeias que não é do Xingu, eu não sei, eu não posso falar de outros lugares que eu não conheço. Mas eu estou dizendo da minha região, como a FUNAI trabalha dentro do Parque Indígena do Xingu. Eles são responsáveis pelas logísticas, são responsáveis pela fiscalização. Com a crise enfrentada pelo Estado brasileiro em período de pós-milagre econômico da década de 70, o FUNAI teve dificuldades de diversas ordens para a organização de serviços de atenção à saúde que contemplasse a grande diversidade e dispersão geográfica das comunidades. Carência de suprimentos e capacidades administrativas de recursos financeiros, precariedade da estrutura básica de saúde, falta de planejamento das ações e organização de sistema de informações e saúde adequado, além da falta de investimento na qualificação de seus funcionários para atuarem junto a comunidades culturalmente diferenciadas. Com o passar do tempo, os profissionais das equipes volantes de saúde foram se fixando nos centros urbanos e na sede das administrações regionais. A presença dessa equipe nas aldeias se tornava cada vez mais esporádica, até não mais ocorrer. Era frequente funcionários sem qualificação alguma na área da saúde prestar atendimento de primeiros socorros ou até de maior complexidade, devido à situação de isolamento no campo. As iniciativas tradicionais de atenção à saúde dos indígenas foram sendo ignoradas e substituídas pelos métodos médicos ocidentais, embora ainda sejam um recurso precioso para a preservação ou recuperação de sua saúde. O Estatuto do Índio foi instituído por meio da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Esse estatuto foi uma tentativa de reverter a imagem do Brasil na esfera internacional, firmando como protetor dos povos indígenas e cumpridor das convenções às quais o país era signatário. Esse estatuto colocou a função de tutela do Estado em relação aos índios, ou seja, o destino da população indígena era extremamente imposto e determinado pelo governo nacional. A estruturação dos serviços de saúde realizados pela FUNAI foi marcada por inúmeros problemas. Suas ações eram esporádicas e realizadas em escala, e com a capacidade operacional e administrativa insuficientes. Durante as décadas de 1970 e 1980, além da FUNAI,
outros atores passaram a discutir de forma mais sistemática a formulação de uma política de assistência aos povos indígenas do Brasil, pautados na ampliação da assistência sanitária e no acesso à terra como pilares da saúde indígena. Foi o caso de instituições como o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e da União das Nações Indígenas, UNE, primeira entidade indígena criada para reunir as lideranças dessas comunidades e defender seus interesses no âmbito nacional. Os debates capitaneados por esses atores sociais em torno da estruturação de um projeto de saúde indígena reverberaram na realização das Conferências Nacionais de Saúde dos Povos Indígenas, em consonância com as demandas nacionais e mais amplas da reforma sanitária. Primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio. Foi a primeira Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada em 1986, representou um marco para o diálogo a respeito da assistência prestada pelo Estado brasileiro aos povos originários. As prioridades definidas nessa conferência foram os pilares para a construção de um modelo de saúde indígena, direito assegurado na Constituição Cidadã em 1988. A Constituição Federal estipulou o reconhecimento e respeito das organizações socioculturais dos povos indígenas, assegurando-lhes a capacidade civil plena, tornando obsoleta a instituição da tutela, e estabeleceu a competência privativa da União para legislar e tratar sobre a questão indígena. A Constituição também definiu os princípios gerais do Sistema Único de Saúde, SUS, posteriormente regulamentados pela Lei 8.080/90, e estabeleceu que a direção única e a responsabilidade da gestão federal do sistema são do Ministério da Saúde, artigo 196. Como resultado dos debates iniciados na década de 1970, passando pelas Conferências Nacionais de Saúde dos Povos Indígenas e pela criação de um Sistema Único de Saúde, SUS, Lei nº 8.080, para o país, em 1990 foi desenhada a Lei Arouca, número 9.839/99, que acrescenta ao capítulo 5, título 2, a Lei nº 8.080, que instituiu no Brasil o subsistema de saúde indígena como parte do SUS e rege até hoje os rumos da saúde dos povos indígenas brasileiros. Em perspectiva histórica, podemos dizer que a Lei Arouca, aprovada em 1999, cuja premissa estava pautada na inclusão de especificidades no cuidado aos indígenas, alinhando ao Planejamento Nacional de Saúde do país. É certo que a Lei Arouca apresenta avanços importantes e incontestáveis no debate em torno das demandas por acesso à saúde pública por parte dos indígenas brasileiros, principalmente no que tange às suas especificidades culturais. O Decreto Presidencial número 23 transferiu para o Ministério da Saúde a responsabilidade pela coordenação das ações de saúde destinadas aos povos indígenas, estabelecendo os distritos sanitários especiais indígenas como base da organização dos serviços de saúde. Foi então criada, no Ministério da Saúde, a Coordenação de Saúde do Índio, COSAI, subordinada ao Departamento de Operações, DEOP, da Fundação Nacional de Saúde, com a atribuição de implementar o novo modelo de atenção à saúde indígena. A Resolução 11 do Conselho Nacional de Saúde, CNS, criou a Comissão Intersetorial de Saúde do Índio, CISI, tendo como principal atribuição assessorar o CNS na elaboração de princípios e diretrizes de políticas governamentais no campo da saúde indígena. Inicialmente, sem representação indígena, os próprios membros da CISI reformularam sua composição e, com a saída espontânea de representantes do CNS e da Secretaria de Meio Ambiente, dentre outros, abriu-se 4 das 11 vagas para representantes de organizações indígenas. Para debater a saúde indígena especificamente, foram realizadas em 1986 e em 1993 a primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio e a segunda Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, por indicação da 8ª e da 9ª Conferências Nacionais de Saúde, respectivamente. Essas duas conferências propuseram a estruturação de um modelo de atenção baseado nas estratégias de distritos sanitários especiais indígenas, como uma forma de garantir aos povos indígenas o direito ao acesso universal e integral à saúde, atendendo às necessidades percebidas pelas comunidades e envolvendo a população indígena em todas as etapas do processo de planejamento, execução e avaliação das ações. A assistência à saúde dos povos indígenas vem sendo aprimorada ao longo dos anos, sempre contando com a participação popular para deliberar sobre os rumos a serem trilhados.
Outras 3 conferências seguiram a de 1993, em 2001, 2006 e 2013. As 3 primeiras edições foram fundamentais para a elaboração da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, aprovada em 2002 e atualmente em processo de revisão. O Decreto Presidencial número 1141/94 constituía uma Comissão Intersetorial de Saúde, CIS, com a participação de vários ministérios relacionados à questão indígena sob a coordenação da FUNAI. O decreto devolve, na prática, a coordenação das ações de saúde à FUNAI. A CIS aprovou, por intermédio da Resolução nº 2, de outubro de 1994, o Modelo de Atenção Integral à Saúde do Índio, que atribuía a um órgão do Ministério da Justiça, a FUNAI, a responsabilidade sobre a recuperação da saúde dos índios doentes e a prevenção ao Ministério da Saúde, que seria responsável pelas ações de imunização, saneamento, formação de recursos humanos e controle de endemias. Desde então, a FUNASA e a FUNAI dividiram a responsabilidade sobre a atenção à saúde indígena, passando a executar cada uma parte das ações de forma fragmentada e conflituosa. Os convênios celebrados, no entanto, tinham pouca definição de objetivos e metas a serem alcançados e de indicadores de impacto sobre a saúde da população indígena. A Lei Arouca, número 9.836/1999, estabeleceu o subsistema de atenção aos povos indígenas no âmbito do Sistema Único de Saúde, exatamente 9 anos após a criação do SUS e 5 anos após a segunda Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, vinculado ao Sistema Único de Saúde. Uma política de descentralização do atendimento, mediante a assinatura de convênios com prefeituras e instituições da sociedade civil, reduziu a ação direta do Estado e implementou 34 distritos sanitários especiais indígenas, DCI. Os DCI são, atualmente, responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI. A Lei nº 9.836/99 estabelece o subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS. PNSI é aprovada. A Portaria número 254, de 31 de janeiro de 2002, regulamentou a Política Nacional à Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, PNASPI, integrante da Política Nacional de Saúde. É certo que o Estado brasileiro avançou com a criação de um subsistema de saúde indígena e na concepção de uma política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas. Porém, a saúde indígena faz fronteiras perigosas com outras demandas de ordem política, social e econômica, e por isso, ainda hoje enfrenta desafios estruturais, especialmente relacionados à posse e à gestão da terra, elemento central na manutenção da vida social de grupos inteiros. A Convenção 169 da OIT de 1989, ratificada pelo Brasil em 2004 pelo Decreto número 5.051, de 19 de abril de 2004, define que é a obrigação dos Estados consultar os povos indígenas por meio de procedimentos adequados e, em particular, através de suas instituições representativas, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Artigo 60 da Convenção 169 OIT 1989. A FUNASA divulga as portarias 69 e 70, determinando as novas diretrizes da saúde indígena. Com essa ação, a FUNASA recupera a execução direta do atendimento e reduz o papel das conveniadas, limitando-as à contratação de pessoal, à atenção nas aldeias com insumos, ao deslocamento de índio das aldeias e à compra de combustíveis para a realização desses deslocamentos. Já a 4ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, realizada em 2006, trouxe como principal resultado a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena na estrutura do Ministério da Saúde. Nessa CNSI, os delegados aprovaram as diretrizes para que fossem instituídos novos mecanismos de oferta de assistência à saúde dos povos indígenas, marcado pelo início das reformas na saúde indígena. Criação do SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, com a atribuição de realizar a gestão e a executar as ações de atenção primária aos povos indígenas que vivem em terras demarcadas em todo o território nacional. A transição das responsabilidades da FUNASA para a SESAI encerrou-se em dezembro de 2011. Devido à mudança da responsabilidade da saúde indígena para o Ministério da Saúde, a partir de 2011, sua coordenação deverá ser feita pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI. O projeto de maiores proporções e impacto na saúde dos povos indígenas, que iniciou sua 3ª fase em 2011, foi o projeto de modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mais conhecido pelo nome de Projeto VigiSUS.
O VigiSUS iniciou suas atividades em 1999, justamente o ano de início do Subsistema de Saúde Indígena. O projeto possui 2 componentes distintos, um que reúne ações para o Sistema de Vigilância em Saúde de todo o Brasil e outro voltado exclusivamente para a saúde indígena, ou seja, de estruturação no Subsistema de Saúde Indígena brasileiro. O projeto VigiSUS tornou-se bem conhecido no país devido à sua abrangência e à diversidade de áreas de atuação. O objetivo geral do VigiSUS é a estruturação do subsistema de saúde indígena, o que envolve a execução de diversas atividades. Ações de infraestrutura, capacitação de equipes de saúde, ampliação das áreas de atendimento e financiamento de projetos apresentados e executados por comunidades e associações indígenas relacionados à saúde. Em 10 de dezembro de 2012, o Ministério Público Federal, por meio da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, desencadeou a ação coordenada Dia D da Saúde Indígena. O objetivo foi chamar a atenção para a precariedade no atendimento de saúde ao indígena no país, assim como reafirmar o compromisso do MPF na luta pela garantia do direito à saúde dos povos indígenas. Realizada em 2013, a 5ª CNSI teve como destaque a necessidade de articulação do subsistema de saúde indígena com os demais pontos de atenção do SUS, especialmente os de média e alta complexidade. O documento final da conferência recomenda a organização dos sistemas e das redes regionais de saúde indígena com a ordenação de fluxos e garantias de oferta e acesso aos serviços em todos os níveis de atenção. Em 2019, o presidente eleito Jair Bolsonaro transferiu a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura, em um setor liderado por ruralistas, enfraquecendo ainda mais a luta pelos direitos indígenas. No mesmo ato, a MP 870 transferiu a FUNAI, então vinculada ao Ministério da Justiça, para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, cuja responsabilidade ficou a cargo de Damares Alves, pastora evangélica com um histórico avesso aos direitos dos povos indígenas. Entretanto, após trâmite no Congresso Nacional, as responsabilidades foram devolvidas para o FUNAI. O governo diz que barreiras impedem a entrada de pessoas nas aldeias, mas indígenas denunciam invasões de garimpeiros. Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, SESAI, até o dia 3 de setembro de 2020, quase 24 mil índios haviam sido infectados e 392 morreram. Já o levantamento da Articulação dos Povos Indígenas, a PIB, entidade da sociedade civil, aponta quase 30 mil infectados e 779 mortes na mesma data. O secretário de Saúde Indígena, Robson Santos Silva, explica que a divergência ocorre porque a SESAI trabalha com números que atingem os índios que moram em aldeias, não em cidades. Para estes, o atendimento ocorre pelo SUS, como de qualquer outro morador da área urbana, e os números entram na estatística geral apurada em cada cidade. Por decisão tomada no início de julho pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a SESAI passou a ter que atender também os índios que moram em áreas urbanas, o que, segundo o secretário de Saúde Indígena, desorganiza a qualidade do atendimento. Ainda em julho, o secretário Robson já havia afirmado em audiência pública que as vagas de médicos e enfermeiros na SESAI de Mato Grosso não eram ocupadas, apesar de o salário ser o dobro do pago a médicos e enfermeiros no estado. Segundo o secretário, o índice de letalidade entre os indígenas em julho de 2020 estava em 2,1%, baseado nos 14.200 profissionais que estão em campo. A SESAI afirma que vem trabalhando em 1.200 unidades básicas de saúde nos 34 distritos indígenas, com 800 equipes multidisciplinares. 6 em cada 10 profissionais da SESAI são indígenas, o que inclui agentes indígenas de saúde e de saneamento. Já a FUNAI afirma que foram investidos 24 milhões em ações preventivas, mais de 280 mil cestas básicas foram entregues a indígenas e cerca de 48 mil kits de higiene e de limpeza. 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. A conferência teve como objetivo discutir e debater, junto às comunidades, povos e suas organizações, acerca das propostas e deliberações das etapas locais e distritais. Entre os objetivos da conferência está a atualização da Política Nacional de Saúde Indígena para redefinir as diretrizes e efetivar as particularidades étnicas e culturais no modelo de atenção à saúde dos povos indígenas, como o financiamento de saúde indígena, controle social, infraestrutura e saneamento. A saúde dos indígenas é determinada pelas suas condições de vida, sendo resultante direta ou indiretamente da regularização de suas terras e situação social,
Assim, é fundamental que a atenção à saúde considere as demandas e particularidades dos vários contextos em que vivem os povos indígenas no Brasil, aldeados, contextos urbanos, isolados, de recente contato ou em situações de vulnerabilidade. A sexta CNSI é uma grande conquista para estes povos e ocorre em um momento de muitos ataques a quase todas as etnias, quando a invasão dos territórios pela mineração, o avanço do garimpo ilegal, as contaminações por mercúrio e as ameaças de garimpeiros e madeireiros se tornam cada vez mais frequentes. Não se dispõe de dados globais fidedignos sobre a situação de saúde dessa população, mas sim de dados parciais, gerados pela FUNAI, pela FUNASA e diversas organizações não governamentais ou ainda por missões religiosas que, por meio de projetos especiais, têm prestado serviço de atenção à saúde aos povos indígenas. Embora precários, os dados disponíveis indicam, em diversas situações, taxas de morbidade e mortalidade 3 a 4 vezes maiores que aquelas encontradas na população brasileira em geral. O alto número de óbitos sem registro ou indexados sem causas definidas confirmam a pouca cobertura e a baixa capacidade de resolução dos serviços disponíveis. Em relação à morbidade, verifica-se uma alta incidência de infecções respiratórias e gastrointestinais agudas, malária, tuberculose, infecções sexualmente transmissíveis, desnutrição e doenças preveníveis por vacinas, evidenciando um quadro sanitário caracterizado pela alta ocorrência de agravos que poderiam ser significativamente reduzidos com o estabelecimento de ações sistemáticas e continuadas de atenção básica à saúde no interior das áreas indígenas. Em algumas regiões onde a população indígena tem um relacionamento mais estreito com a população regional, nota-se o aparecimento de novos problemas de saúde relacionados às mudanças introduzidas no seu modo de vida e especialmente na sua alimentação. A hipertensão arterial, o diabetes, o câncer, o alcoolismo, a depressão e o suicídio são problemas cada vez mais frequentes em diversas comunidades. Os desafios futuros não são mínimos, mas gigantes. Ou se retoma a política de atenção à saúde a partir dos princípios e diretrizes do subsistema, dando ênfase ao protagonismo dos povos e suas organizações, culturas, costumes, conhecimentos, medicinas e sabedorias tradicionais, juntamente com o controle social efetivo em âmbitos local e distrital, ou se continuará com paliativos, engessamentos políticos e concessões aos interesses econômicos privados. Não se pode fechar os olhos e colocar um tampão nos ouvidos diante da morte por desassistência, pela ausência de ações básicas nas comunidades ou por falta de saneamento básico. A dor e a morte indígena precisam nos indignar. E quais estratégias assim, o senhor acha que ainda falta no sistema de saúde para melhorar mesmo assim, esse atendimento? O que é que vocês acham que eles deveriam mesmo fazer? Eu acho que eles deveriam prestar mais atenção, né, na saúde mais de nós povos indígenas, né, para facilitar mais para a gente, né, que muitos índios sofrem, né, a questão da saúde, né, por morar longe e o carro não chega até naquela localidade, né. Mesmo que para mim não é isso, né, para mim lá na minha aldeia o carro passa de frente da porta dentro da aldeia mesmo, né, mas tem índios que sofrem isso aí, né, que dificulta muito a chegada do transporte, né. Aí uma vez uma criança está passando mal, um idoso ou uma mulher que vai ganhar neném, né, e acaba, né, dando complicações isso aí, né. A gente precisa melhorar mais, né. A gente pede que as autoridades, né, isso lá está feito reuniões com os conselheiros local, né, que são os indígenas mesmo, para chegar até o DICEI, né, e para chegar até o coordenador geral da saúde, que é representante indígena também, que ele é indígena também, né, e aí nós estamos sempre apelando a isso aí, né, e vamos que a saúde é tudo, né, acima de tudo a saúde, né. Perfeito, seu Rubens, conhecido como Croatina, é isso, da aldeia Quiriri. Muito obrigada por sua disponibilidade, tá? Muito obrigada mesmo.